ele fez a celebração da ceia, e ele fez ela uma única vez. Depois disso ele já não fez mais. Ele disse que aguarda o dia em que todos nós faremos nos céus, nas bodas do Cordeiro. Ele foi apenas o precursor, deixou aos apóstolos para que os apóstolos passassem aos discípulos, mas ele fez uma única vez a ceia. Nós até nisso somos privilegiados. Nós somos muito privilegiados porque podemos participar a cada dia, a cada mês, a cada reunião, e não somente participar dessa cerimônia, mas podemos também vivê-la a cada dia, a cada mês, a cada ano, porque esse é o desejo de Deus, não só de participarmos da ceia, mas de sermos integrantes dessa ceia. E hoje eu quero ler esse texto e ler mais algumas passagens com os irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 5. 1 Coríntios 5, versículo de número 6 a 8. Primeira Coríntios 5, 6 a 8, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo de número 8. Vamos ler juntos? Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Diga assim: pão da sinceridade, pão da verdade. E como a ceia não é só pão, é vinho, vamos dizer também vinho da sinceridade, vinho da verdade. Amém. Queridos, em 1 Coríntios nós lemos aqui que o Senhor deixou a instituição da ceia. Foi Ele quem deixou. Paulo aqui só definiu alguns valores importantes. Aliás, Paulo foi ele quem definiu a maioria das doutrinas da igreja cristã. Foi aquele que organizou e definiu alguns valores importantes sobre o que é a igreja, o que é ceia, o que significa o batismo, como devemos crescer na nossa caminhada cristã, o que é um novo na fé, um velho na fé, o que é um cristão carnal. E Paulo, ele realmente foi usado por Deus, e aqui não foi diferente. Ele recebeu do Senhor a instrução da ceia. Mas hoje eu quero falar com os irmãos algumas coisas que já falamos no passado, porque a Bíblia fala que o fermento, ele é algo que não agrada ao coração de Deus. E essa passagem em que acabamos de ler, tanto pão quanto vinho, eles eram pão e vinho sem fermento. Sem fermento. Lá em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 17 a 20, abra sua Bíblia comigo, vamos ler Êxodo, capítulo de número 12, versículo 17 a 20. Fala que o fermento, ele deveria ser tirado do meio do povo de Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo de 17 ao 20. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem este dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º.
durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminada da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Digam: pão sem fermento. Aleluia. Irmãos, muitas vezes na nossa vida nós não sabemos por que não fazemos parte da ceia do Senhor. Muitas vezes na nossa vida nós olhamos essa parte que é a parte da ceia como algo apenas simbólico e longe de nós, como fazíamos muitas vezes na nossa vida pagã. Íamos à missa, tomávamos a hóstia, ou senão aqueles que são espíritas recebiam o passe, e assim iam vivendo a sua vida cristã de uma forma, ou melhor, a sua vida religiosa, se achando cristãos de uma forma totalmente longe de Deus. Se não der, tudo bem, não tem problema, tá bom. Eles estão tentando preparar uma surpresa para os irmãos, para a hora da ceia, e deu um probleminha, por isso que estão aí tentando até em último momento. Vai ser muito edificante para o coração dos irmãos. Voltando o raciocínio, senão vocês vão fugir aqui, fio da meada. Fazíamos a participação na hóstia, ou senão íamos no centro de macumba, recebíamos o passe, ou íamos naquela religião oriental e recebíamos ali as supostas rezas positivas, e aí a gente saía e ia embora para casa. Isso era a vida pagã que tínhamos, muitos de nós. Então tratávamos de algo apenas simbólico, fazíamos algo porque nos ensinaram a fazer, como no sinal da cruz e tantas outras coisas. Mas irmãos, a ceia não é assim. A ceia não é assim. Mesmo sendo algo simbólico, esse momento em que colocamos o pão na nossa boca e bebemos um gole do vinho, há um significado muito mais precioso, que eu quero que você, irmão, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Em 1 Coríntios, ainda aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 10, diz algumas coisas que eu quero ler com os irmãos, do versículo 16 e no versículo 17. Olha só o que está escrito. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muito, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Olha só o que diz, irmãos. Esse pão que partimos representa um só pão, representa um só corpo, que é o corpo de Jesus, que foi partido por nós, mas hoje representa quem? Nós, a nossa vida, o nosso viver. Assim também o cálice que bebemos representa um só cálice. No versículo 16, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? Esse cálice que hoje estaremos bebendo representa também um só cálice, que representa a sua igreja, que um dia também foi ali representada através do sacrifício de Jesus. E hoje, igreja de Jesus, para que nós pudéssemos ser o pão de Jesus e o vinho de Jesus, temos que ser pão e vinho sem fermento. Sem fermento. Nós não podemos compactuar com o fermento na nossa vida, jamais. Quem compactua com o fermento não faz parte da ceia do Senhor. Mas pastor, eu conheço pessoas que estão participando da ceia, talvez você diga, e estão em pecado. Sim, assim como uma pessoa pode entrar na igreja e não ser espiritualmente daquela igreja, uma pessoa pode participar da ceia e não ser daquele corpo, daquele sangue, porque ele não está no mesmo espírito. E é por essa razão que naquele dia, quando o Senhor voltar, Ele separará o joio do trigo.
Ele vai fazer essa limpeza. Não cabe a nós, Igreja de Jesus. Cabe a nós apenas quando vemos a pessoa em pecado e temos prova palpável, concreta dos fatos. Aí contra fatos não há argumento, e aí onde entra a disciplina da igreja, onde entra a liderança da igreja, exercitando. Caso contrário, irmãos, nós não podemos e não devemos, porque não nos compete fazer. Mas, estou querendo me enganar aqui, o pedestal de novo. Hoje, a gente vai chegar até o final, em nome de Jesus. Está difícil. Então, voltando, eu posso participar da ceia do Senhor e não ser do corpo de Jesus. Eu posso tomar o cálice do Senhor e não ser participante no sangue de Jesus. Porque assim como o pão representa o corpo, o cálice lembra o sangue de Jesus. E o sangue lembra o Espírito de Jesus. E hoje nós estamos unidos aqui por causa do Espírito Santo de Jesus. Mas se alguém está com fermento, esse não faz parte do corpo de Jesus e nem do sangue de Jesus. As duas maneiras que aprendemos na palavra de Deus para não termos fermento na nossa vida é o fermento que vem do outro, que é aquilo chamado por Jesus de fermento do fariseu, aquele que vem e começa a fermentar, retalhar. Existem pessoas que gostam demais disso e falam demais em qualquer momento, em qualquer hora. Essa pessoa que está jogando o fermento da contenda, e muitas vezes nós, por não estarmos vigilantes, caímos. Ou seja, eu estou sendo contaminado com aquele fermento. O diabo, ele é o expert de jogar fermento no ventilador. E nós, como igreja de Jesus, não podemos jamais darmos lugar ao fermento que vem do inferno. Isso vale para a igreja. Isso também vale para o nosso lugar de trabalho. Isso vale para qualquer lugar da vida, irmãos. Quem fala demais em todo lugar, o tempo todo. Alguém já disse algo muito lindo, que é que pessoas nobres falam de projetos, falam de propósitos, falam de missões, de sonhos. Pessoas comuns falam sobre as coisas comuns da vida, as trivialidades do futebol, dos acontecimentos, dos fatos. E pessoas medíocres só sabem falar sobre pessoas, somente sobre pessoas. Gostam de dizer: você viu o que aconteceu com fulano, com Beltrano? Longe dela coisas comuns da vida, e jamais perto delas coisas nobres, como propósitos, planos, projetos. Não, longe, porque são medíocres e elas gostam. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina para a gente fugir desse fermento que vem do outro e que nos contamina, que nos atinge, que nos faz muitas vezes ficar amargurado com alguém, circunstâncias em que faz a gente pensar coisas. Esses dias eu estava com um casal, aconselhando esse casal, eles estavam bem tristes comigo. Eu falei: ué, mas me explica, eu quero saber o motivo da sua tristeza. Não, porque o Senhor fez isso e aquilo, ou pelo menos eu entendi que o Senhor fez isso, entendi que o Senhor fez aquilo. E começaram a dizer, e ali quando eles me perguntaram, eu falei assim: bom, agora posso falar? Tá. Eu falei: não fiz nada disso, pelo contrário, o que eu tinha feito foi isso e aquilo. Eles achavam, esse casal, que eu estava tirando eles de algumas coisas da igreja, e eu disse para eles: não, pelo contrário, eu estava defendendo vocês para que vocês trabalhassem mais naquela área. E na mesma hora, a fisionomia, eu me lembro muito bem daquele irmão, olhou assim para mim e fez: que coisa errada que eu fiz. Ele disse: ai pastor, eu pensava que o senhor tinha feito isso. Mas entre eles, um falando para o outro, que para o outro, que para o outro, entre eles mesmo, um jogando um pouquinho de fermento no outro, quando foi ver, a massa ficou toda levedada. Um pouquinho, irmãos, bastou. E quando eles souberam da verdade, eles não tinham o que falar, pediram desculpa. Eu falei: claro, queridos irmãos, nós temos que nos prevenir contra o fermento,
daqueles que nascem na nossa casa, com os nossos cônjuges, aqueles que estão mais próximos de nós em todo lugar. Que saudade de ver a minha irmã fazer isso. Faz tanto tempo. Obrigado, irmã. Obrigado. Eu me lembro sempre quando ela trazia lá em Santa Catarina. Ficava muito longe para vir, né, minha irmã? Então, eu sempre me lembrei. Obrigado. Estava morrendo de sede. Fermento na família, com o filho. Fermento na igreja. Fermento no trabalho. Fermento que o diabo joga, irmãos. Devemos fazer uma aliança no nosso coração. Sabe por quê, queridos? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Se você vem fazendo alguma coisa para Deus, tocando no louvor, dando aula, ensinando crianças, ficando na portaria, qualquer coisa, seja o que for, qualquer projeto, na hora que tiver fermento, esse pão não serve mais para nada. Nada. Pastor, eu estou numa campanha de 21 dias pela salvação dos meus parentes. Tá, parabéns, irmão, continue. E de repente no 20º dia você joga fermento. Você mesmo, alguém joga e você aceita aquele fermento e mistura naquela campanha. Meu irmão, aquele pão não prestará mais para nada. Eu faço parte de um ministério de louvor, estamos prestes a gravar a CD e tanta coisa, começamos a usar, deixar com que o fermento venha. Pode jogar fora todos os CDs, não presta mais para nada. Para os homens pode ter algum resultado, pode vender algumas cópias, fazer riqueza, mas para Deus nada presta, nada. Nenhum projeto na igreja, nenhuma campanha, nada. Deus recebe com o fermento, porque o pão de Deus é um pão sem fermento. Essa palavra é dura, mas era uma palavra de disciplina ao nosso coração, para a gente tomar cuidado com aquilo que falamos e com aquilo que ouvimos e aceitamos. Porque talvez, irmão, você pode controlar a sua boca, a sua língua, e é por isso que o apóstolo Paulo diz: estejam prontos em ouvir, tardios em falar e tardios em se irar. Você, graças a Deus, e eu que tenho uma só boca. Por isso que temos uma só boca e 2 ouvidos, que é pelo menos para ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. E em média, dizem os estudiosos, que ficamos 17 segundos ouvindo uma pessoa para falar e não aguentamos mais do que 17 segundos. Você está falando com alguém, aquela pessoa fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ela já não está aguentando mais de falar. Muitas vezes num diálogo entre 2 pessoas, deixa eu falar, porque falamos demais. E como filhos de Deus devemos falar menos e ouvir mais. Ouvir pelo menos o dobro. Praticar, como eu disse, o ouvir e não o falar. Agora, você pode evitar de falar, de ser mensageiro do fermento, mas você não pode evitar de ouvir. A pessoa fala o que quer, como disse um amigo meu lá do serviço: língua não tem osso, fala o que quer, não tem osso. Mas você pode aceitar aquele diálogo ou não no seu coração. Você pode aceitar aquelas frases ou não na sua vida. E você pode dizer: olha, irmão, olha, irmã, eu acho que estamos indo por um caminho que Deus não se agrada. Se estiver falando de alguém, você pode dizer: a pessoa não está aqui para se defender, eu prefiro não falar, tá bom? E a Bíblia diz para que falássemos apenas palavras que edificam. Se eu não estou edificando, eu devo me calar, porque aí eu estou sendo mensageiro do diabo e sendo usado como fermento. Queridos irmãos, Deus não quer que sejamos pão com fermento, e Deus também não quer que sejamos vinho com fermento. Lembram-se do que eu falei? Que todo vinho, ele era amassado no lagar, todas as uvas, e depois de amassadas, pisadas a pés nus, eles iam para uma segunda cuba, e ali naquela cuba ficava decantando, e
As bactérias do mosto comiam todo o açúcar da uva, que toda uva, toda fruta tem açúcar, e ali naquela fermentação, a bactéria do mosto come o açúcar da uva e se transforma em vinho. Irmãos, Deus quer tirar as doçuras do nosso coração. Muitas vezes você talvez é de uma pessoa de uma família que não fala-se demais, mas dentro do seu coração está cheio de doçuras do pecado. E Deus também quer te amassar. E deixa Deus te amassar, irmãos, porque para sermos pão do Senhor e vinho do Senhor, somente sendo pães e vinhos sem fermento. Não basta participarmos da ceia, não basta. Temos que não ter o fermento que vem de fora e o fermento que nasce no nosso coração. E hoje eu quero tratar um assunto um pouquinho especial, que é sobre a sinceridade. Se eu não sei me enxergar com toda a sinceridade no meu coração, na minha vida, eu jamais cuidarei dos fermentos que vêm de fora ou tratarei dos fermentos que nascem aqui dentro. Lembram do texto que lemos em 1 Coríntios 5? Vamos abrir de novo. 5:8. 1 Coríntios 5:8. O que diz esse texto? Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Sabe qual é um dos maiores problemas da nossa vida? Porque nós não enxergamos as coisas na verdade e na sinceridade. Ao longo desses 11 anos pastorando essa igreja, cuidando dessa igreja, eu descobri uma coisa. Eu descobri que geralmente a maioria das pessoas não andam com um espelho pessoal de cada uma. Vou explicar para vocês. Ao longo desses 11 anos, eu noto que as pessoas vivem uma vida fingida, consigo mesmas. Não tem um espelho que elas olham para elas próprias e conseguem ver as suas deformidades. Elas gostam da escuridão do seu ser, de viverem uma vida pessoal e íntima no escuro. Vou explicar para vocês. Porque o diabo odeia a luz. Porque através da luz, tudo o que é sujeira vem à tona. Num ambiente grande como esse, dessa igreja, escuro, poderiam passar ratos, ter baratas, ter lixo, que nós jamais veríamos na noite. Jamais. E muitas vezes, fazemos a mesma coisa na nossa alma, na nossa avaliação, no nosso coração. Nós não queremos que a verdade venha nos confrontando, porque a verdade remete à ideia de luz, assim como a mentira remete à ideia de trevas. E a verdade é aquilo que faz com que nós, pura e simplesmente, nos coloquemos diante de Deus e diante da nossa consciência e nos avaliamos todos os pontos escuros, todos os pontos nebulosos, todas as sujeiras da nossa alma. E geralmente eu noto que ao longo dos anos, muitos crentes, muitos, não só nessa igreja, mas onde eu vou pregar, onde eu vou conhecer, essas pessoas não usam seu espelho pessoal para se autoavaliar. Queridos irmãos, a nossa consciência, ela serve como um papel primário de ser um espelho para nossos próprios pensamentos. A nossa consciência tem esse papel de você olhar para dentro de si e dizer: puxa vida, como eu sou burro de fazer isso, tolo, como eu sou desprovido de bom senso de praticar aquilo. Um animal não pode fazer isso. É por isso que você e eu somos a imagem e semelhança de Deus. Um animal, quando ele faz uma grande tolice, ele não fica se arrependendo, ele não tem consciência. Se ele passou por algo de perigo, ele já sabe, ali é perigoso, mas ele não está preocupado. Um leão, quando mata um filhote, ele não está preocupado se era o filhote dele.
Ele não tem essa consciência que remete às atitudes do passado dele. Mas nós temos, irmãos. E é por isso que somos a imagem e semelhança de Deus. E a nossa consciência é o nosso espelho da nossa interioridade. Por isso que devemos ler a Bíblia e pegar essa Bíblia e jogá-la no espelho e avaliar com a nossa interioridade para ver até onde a gente tem acertado e até onde a gente tem errado. Isso é importante fazermos na vida, não só como cristãos, mas principalmente como cristãos, porque temos a verdade de Deus, a palavra de Deus, que é a maior verdade que ilumina a nossa alma. E eu noto, irmãos, que as pessoas não gostam de serem confrontadas, não gostam dessa autoavaliação pessoal. Raramente eu ouço alguém dizer: poxa, fulano de tal me corrigiu e eu gostei. Não, pelo contrário, fulano de tal vem falar comigo, quem ele acha que é? Ele não é meu pastor e, aliás, ele é pastor, mas não é meu. E, aliás, ele é meu pastor, mas não é meu Deus. E eu não quero saber. E aí a pessoa não aceita confrontamento nenhum. Quantos aconselhamentos conjugais que eu tenho, em que a pessoa reclama do cônjuge e nenhum dá o braço a torcer. Eu fico admirado. Irmãos, presta bem atenção. Nós devemos usar o nosso espelho sempre, pegar e olhar para dentro de nós e vermos o que temos sido diante de Deus. Mas só conseguimos fazer isso com sinceridade, com muita sinceridade. Pois se não tivermos sinceridade, não iremos longe em lugar nenhum. Se você quer fazer uma avaliação do teu coração, da tua vida, você tem que ser verdadeiro consigo. É impossível sem ter essa premissa da verdade em nós. Eu quero falar hoje aqui sobre essa questão, avaliando os nossos fermentos que vieram de fora, através da sinceridade, e aqueles que nascem dentro do nosso coração, através da sinceridade. Porque a palavra sincero, ela vem de uma palavra grega, que significa literalmente, alguém que é testado pelo sol. Na antiguidade, aqueles vasos bonitos, ou algumas outras coisas em que se rachavam, geralmente vasos. O que as pessoas, os comerciantes faziam? Um vaso rachado serve para alguma coisa? Dá para remendar? Não dava. Se tentasse remendar com barro, não remenda, porque foi rachado. Então o que os comerciantes espertos faziam? Eles colocavam cera, e a cera seca, e depois eles vinham e pintavam aquele vaso. E aí, a pessoa, olha que vaso maravilhoso. E o comerciante vendia, olha, esse vaso veio do Egito, esse vaso veio da Síria, era de um imperador, então a pessoa levava para casa. Aí ela ia colocar alguma substância líquida, ou quando o calor era muito intenso e de repente aquela rachadura aparecia porque a cera derretia. Eles preenchiam aquela lacuna com cera. Então o que eles faziam? Uma pessoa já experiente, que já tinha caído no conto do vigário, colocava aquele vaso contra o sol. E mesmo que a pintura e a cera já tivessem ali há muito tempo, era visto aquela rachadura. Falava, não, obrigado, esse daqui está quebrado, está vendendo gato por lebre. Então, ser sincero, irmãos, é ser alguém testado, é ser alguém que realmente não tem mistura, é alguém que realmente não é alterado por nenhuma substância. E na ética, na moral, é alguém que vive sem falsidade, vive puro, vive sem motivos escondidos. Ele confronta os seus dragões, os seus fantasmas, e não tem medo de confrontá-los, porque ele quer crescer, ele deseja crescer. Alguém já disse também que a palavra sincero veio daqueles teatros medievais, onde eles interpretavam as peças de teatro, e na hora que iam interpretar, uma pessoa sorridente colocava uma máscara de cera de alguém feliz. E na hora que eles iam interpretar alguém triste, colocava a máscara de ser alguém triste. Alguém raivoso, uma máscara de ser alguém raivoso. E alguém disse o seguinte, que a palavra sincero também veio dessa expressão sem cera, dizendo,
tire a máscara de cera e vamos falar de homem para homem. O irmão Todd disse uma frase muito bonita, que no ex-emprego dele eles usavam. Ele dizia assim, que a palavra de um homem não faz curva. A palavra de um homem não faz curva. Eu falei, que frase linda. É assim deve ser a palavra de um homem. Quanto mais de um crente, não deve fazer curva. Se eu disse algo, eu devo ir até o final e ser homem de dizer o que disse até o final. E se errei, ser homem de pedir perdão. Eu não canso de pedir perdão para os meus filhos quando eu erro. Irmãos, eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer agora em julho. Eu já errei com ele e eu peço perdão. Agora, sou pastor dele, pai dele, e pedir perdão dói, mas eu engulo esse orgulho e peço perdão, porque quando erramos devemos confrontar os nossos fantasmas, confrontar o nosso ego. E o terceiro significado da palavra sincero é solo sem rochas, solo sem pedras. Irmãos, pensa comigo, você está andando e de repente começa a andar no solo cheio de pedras, quando estão pavimentando uma rua. O que faz com o teu joelho, com o teu calcanhar? Você cai, você se machuca, você se fere, porque é um solo rochoso, cheio de pedras. Ninguém gosta de correr ou andar ou de viver em cima de solos rochosos. Os seus joelhos ficam trêmulos. Por quê? Porque faz mal. Assim também é a vida de alguém que quer ter uma vida cristã saudável. Se eu não sou sincero, eu sou um solo rochoso para a vida daquela pessoa. Por quê? Porque jamais a pessoa se sente à vontade comigo ou eu com ela. Não existe relação pior naquela relação entre duas pessoas ou uma igreja onde falta sinceridade. Ninguém se sente à vontade. O que eu não posso me expressar, não posso brincar, não posso errar. Que coisa terrível. Eu não posso ser eu mesmo. Há quem diga num casamento as liberdades de um cônjuge. Todos nós sabemos que um cônjuge tem liberdade com o outro, de fazer algumas coisas ali na sua casa. Irmão, você não tem liberdade com o seu cônjuge, você não se sentir confiado pelo seu cônjuge, é a coisa mais terrível da vida. Ter um amigo que você não confia, não é amizade, é falsidade. Queridos, se queremos realmente mandar embora os fermentos que vêm de fora, os fermentos que nascem dentro de nós, devemos confrontá-lo à luz da sinceridade. Só assim a gente vai dar um passo além deles. E para concluir, eu quero dizer, porque Deus quer com que nós sejamos pão sem fermento e vinho sem fermento? Simplesmente, irmãos, porque assim como Jesus foi e é o alimento da nossa alma, assim, sem fermento, na semelhança do pão e na semelhança do vinho, nós seremos alimentos para muitas almas. Somente quem é sem fermento pode ser alimento de Deus. O pão fermentado e o vinho fermentado, aquele que tem ainda fermento, ele é um alimento mentiroso da religião. Não supre a alma e nem o espírito daquele que precisa da comida da verdade. Mas aquele que é pão sem fermento e vinho sem fermento, esse é comida de Deus para muitos. Queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler de Paulo, ele precisou também passar por todas as provas na vida dele para tirar o fermento, porque um dia ele pôde escrever a uma igreja, e essa escrita foi o alimento de Deus para aquela igreja, e é o alimento de Deus para nós hoje. É o alimento para a igreja de Deus de todos os séculos. Se você realmente é um pão sem fermento e é um vinho sem fermento, você será um alimento para todo aquele que tiver fome e tiver sede. Deus vai te usar. Você vai saciar a fome de muitos e a sede de muitos. Hoje nós comemos dessa palavra porque ela veio até nós sem fermento. Nenhum apóstolo deixou escrito algo aqui com fermento. Aqui é o pão de Deus e o vinho de Deus sem fermento, que vai nos alimentar e já vem alimentando há 2000 anos a igreja.
E assim somos nós. Se queremos realmente sermos mensageiros de Deus, veículos de Deus, hoje e sempre, porque eu posso até ter começado muito bem e acabado muito mal. A história de muitos evangelistas nos Estados Unidos começaram muito bem pregando o evangelho e acabaram na sarjeta ou na rua da promiscuidade, na zona da prostituição. Deus não está preocupado como eu começo a minha vida, mas como eu termino ela. Deus está muito mais preocupado como eu terminarei a minha vida. Porque não adianta eu dizer eu fiz, eu realizei, eu fiz aquilo. Não interessa, irmãos. E hoje, como você está diante de Deus? Está com fermento ou sem fermento? E no amanhã, como você estará? Esse é o grande apelo de Deus. Porque somente quem estiver sem fermento, hoje e sempre, participará daquele grande dia nas bodas do Cordeiro. Eu quero participar daquele dia, porque eu sei que o meu Deus não compactua com o fermento. Eu não quero compactuar com o fermento. Eu quero ser um pão e um vinho sem fermento. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, grava essa palavra no coração dos teus filhos e filhas, e que cada um, Senhor, dos teus filhos e filhas possam, em nome de Jesus, hoje, ser pão e vinho sem fermento. Porque o pão fermentado e o vinho com fermento é algo que o Senhor não tem prazer, é algo que o Senhor estará, em nome de Jesus, tirando da sua igreja. Por isso, Pai, a tua palavra diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pai, que eu te peço nessa hora, Senhor, pelos irmãos e pelas irmãs que foram ministrados, que o Senhor continue a falar aos seus corações, para que eles jamais sejam pão e nem vinho com fermento. Em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, quero que você, com muita humildade, peço que os músicos já venham à frente, que você, com muita humildade, se você tem sido fermentado, ou se há um fermento dentro de você, e você hoje quer dizer: sai daqui, fermento, porque eu quero ser pão de Deus e vinho de Deus. Que onde você estiver, com muita humildade, eu peço que a igreja fique de olhos fechados. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelo teu viver. Talvez você ouviu certas coisas e se deixou levar, e depois, quando você foi ver de verdade, você já tinha caído. Então essa é uma hora, irmãos, é uma hora importante, onde eu quero, em nome de Jesus, orar pela tua vida, para que caia por terra todo o fermento. Onde você estiver, se coloque de pé, que eu quero orar por você. Não vou pedir para você vir à frente, não há necessidade. Deus conhece o teu coração. Esse é um momento particular, é um momento de fé entre você e Deus, e eu quero nessa hora ser um veículo de Deus para a tua vida. Se você tem sido veículo de fermento, ou se alguém jogou o fermento e você caiu, essa é uma hora que Deus quer mandar embora esse fermento. Vai orando agora e vai fazendo uma aliança com Deus, dizendo: Pai, eu quero ser pão sem fermento e vinho sem fermento, e quero ser uma bênção na tua casa. Se você sente que dentro do teu coração ainda tem muitas coisas picantes do mundo, que ainda te seduzem, que querem te massacrar, meu irmão, essa doçura é a doçura do inferno. Manda ela embora agora. Se coloque de pé, eu quero orar por você também. Não tenha vergonha, irmãos, não tenha vergonha. Eu sempre faço essa oração. Se eu vejo que o diabo está querendo colocar fermento no meu caminho, ou uma doçura nova está nascendo aqui dentro, eu oro e peço perdão ao meu Senhor. Hoje é o dia de você examinar e pedir ao Senhor com honestidade. Saiba que Deus está te dando essa chance, meu irmão. Deus está te dando essa chance, minha irmã. Em nome de Jesus, onde você estiver, coloque-se de pé, que eu quero orar por você. Com humildade, com quebrantamento, eu quero orar pela tua vida. Vai pedindo agora: Pai, perdoa-me. Pai, purifica-me. Pai, limpa-me. Pois eu sei que o Senhor só compactua com o pão asmo, com o pão sem fermento. Aleluias. Pai, aqui estão diante do teu altar essas vidas que se levantam, Pai, se levantaram, e eu te peço: manda embora todo fermento, manda embora todo fermento,
que caia por terra em nome de Jesus. Fermento do fariseu, fermento que veio de fora, ou que eles foram veículos de lançar, ou aqueles da uva que nasce dentro de nós. Põe a tua mão bendita e opera maravilhas na vida do teu povo. É assim, Pai, que eu te suplico, é assim que eu oro, e é assim que eu peço, Pai, tenha misericórdia, e faça-nos, Pai, ser pão sem fermento, e vinho sem fermento, para sermos comida tua, e bebida tua para sempre, para sempre, para sempre. E ajuda-nos, Pai, a continuar nesse pensamento e nesse propósito, porque só assim seremos pão de Deus e vinho de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.